E aproveitando o último dia de maio, nós não poderíamos deixar de falar sobre um assunto muito importante, que é a campanha Maio Vermelho, que estimula a prevenção e também o tratamento precoce contra o câncer bucal. E para falar sobre esse tema, eu recebo com muita alegria esse tema muito importante, também que serve de alerta. Eu recebo aqui no JD ao vivo o cirurgião dentista Luiz Paulo Lauda. Seja muito bem-vindo ao JD, doutor. Que isso, eu que agradeço. E para a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão importante, que serve de alerta, esse Maio Vermelho. Então, gostaria que começasse falando como que as pessoas podem identificar o câncer de boca. Certo. Antes da gente tentar identificar o câncer de boca, a gente tem que entender o que é o câncer, né? O câncer, na verdade, ele tem outras nomenclaturas, mas principalmente as pessoas podem já conhecer ele como tumores, né? Que é uma forma mais errônea de a gente chamar, mas também, de alguma forma, não está tão errado assim, porque existem tumores benignos, malignos, tá? E os tumores malignos a gente pode, sim, chamar de cânceres. O tratamento deles são dos mais variados, cada câncer a gente tem que tratar de uma forma ou cirúrgica ou às vezes de outros métodos, né? Mas como avaliar um câncer seria diretamente com um profissional da área de saúde. Porém, a gente tem que ter sim essa autodiagnóstico e alta questão de prevenção, tá, de todas as doenças, porque a gente tem que se conhecer, né? E essa parte, por isso que nós estamos aqui, justamente para a gente conseguir fazer esse processo de reconhecimento do nosso corpo e ver o que é normal, o que não é normal. Né? É o diagnóstico precoce, Exato. né? Que sempre ajuda e sem dúvida é importante. Mas o principal é que a gente tem o Google hoje, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, porém ela, nesses casos, assusta bastante, porque tu vai lá pro Google, uma mancha vermelha, parece que a pessoa vai morrer amanhã, porque tem uma manchinha vermelha. Então, o câncer, na verdade, o câncer bucal, tá? Ele é acometido por várias maneiras, tá? Por vários fatores. E os fatores multiplicadores que a gente chama, tá? É simplesmente álcool, o cigarro, né? Produtos químicos, drogas, tá? E o sol. Tá? Incrivelmente... Nossa, o sol! O sol. Por isso que eu falo com amigos dermatologistas e praticamente todo dermatologista tem a mesma opinião, tem que usar protetor, né? E isso é uma verdade. Para pessoas que, quando tinham muito tempo de lavoura, que trabalhavam muito no sol, era muito comum, tá? E ainda a gente vê bastante, o lábio inferior, né? Porque a incidência do sol, justamente o lábio inferior, é onde é o nosso tecido mais sensível do rosto. E é ali que se acomete muito os cânceres de pele, né? Que é muito, e ele é muito agressivo, principalmente. Doutora, a gente está vendo algumas imagens, né, que foram selecionadas. Essa aí, ó, por exemplo. Esse é um início no lábio do... Isso. Tá? E o lábio existe várias lesões, tá? Não é porque vai ter uma lesão de lábio que vai ser um câncer, tá? É bom enfatizar isso. A incidência dos cânceres hoje, principalmente os pacientes já têm uma higiene melhor, nós temos uma saúde bucal geral da população brasileira melhorou muito nas últimas décadas, né? O entendimento, né? Hoje a estética, quando a gente vê lesões dessas ferindo principalmente a estética, sorrisos, dentes, né? A pessoa já vai buscar ajuda e já não vai deixar aquele câncer, como essas imagens que a gente está mostrando aí, é justamente para impactar. E esse impacto tem que ser positivo, não negativo. Nós estamos aqui para assustar ninguém. Mas esse processo do câncer, geralmente ele é muito lento. Tá? São cânceres muito específicos que têm uma rampa de crescimento exageradamente rápida, né? Geralmente isso é muito, muito lento. E é exatamente esse é o ponto da gente conseguir pegar essas pequenas lesões, né, no início. Tá? O câncer geralmente ele é indolor. Porém, alguns podem ter a dor, né, como um nosso sintoma. A gente tem que entender que a dor é a nossa amiga. Quando nós temos dor, a gente tem que imediatamente ver, opa, o que tem de errado nesse organismo para a gente começar a entender. E a dor seria alguma situação dentro da boca mesmo, porque a gente viu naquela foto ali, no lábio, daí vem a questão da não proteção. Isso é uma coisa que a gente aprende, né, doutor, a usar o protetor solar diariamente, né? Isso, por exemplo, o protetor na minha rotina, faz parte da minha rotina, mas a boca realmente a gente esquece de usar, a gente usa mais na praia ou na piscina o protetor na boca. E olha só que interessante, quando vê essas incidências de câncer de lábio,
imagina que então a incidência é maior em homens. Sim. E isso acontece, porque geralmente as mulheres usam mais batom, usam mais protetores. Que daí acaba protegendo um pouco mais. Né? Vamos tentar imaginar que o que é o câncer, né? O câncer, na verdade, é um crescimento celular que não era programado pelo nosso organismo, pelo nosso DNA. Então, quando nós temos lesões e ações desses fatores que nós falamos, né? De álcool, tabaco, elementos químicos como drogas e até mesmo sol por radiação, que são radiações ionizantes que a gente chama, né? E ultravioleta, raio-x, raios gamas, etc., tem vários. Esse crescimento não programado do nosso organismo pode levar, então, a um crescimento desordenado que pode, então, fazer esses tipos de cânceres, né? Então, o que nós temos que cuidar, justamente, tá, é esse processo todo de entender a biologia e ver que aquilo ali é normal ou não é, ou se é simplesmente uma lesão, porque eu estava comendo um churrasco e foi lá e mordi a bochecha. Machucou. Tá? É uma lesão aguda, né? Vai doer, faz aquela aftazinha, 7 dias depois vai ir para a cura. Se não for para a cura, a gente tem que bota um pezinho atrás, e, opa, vamos ver o que está acontecendo. E se às vezes se estendeu demais, né, e a gente vê muito isso em pacientes imunodeprimidos, né, com HIV, por exemplo, a gente olha e essas lesões às vezes pode levar uma má cicatrização e a partir dali então ir para uma lesão mais séria. Então entenda que o organismo ele é feito para se resolver sozinho, né? Às vezes tem alguma coisa no meio do caminho que a gente precisa fazer uma intervenção e dar uma ajuda para ele, né? Mas de forma geral, tá, o paciente com uma boa higiene, isso é um outro fator que eu estava esquecendo, é a higiene. Tá? Pois é, eu ia perguntar como prevenir, né, para não chegar numa situação dessa. Imagina então essa lesão que a gente falou de morder a bochecha. Agora vamos inverter, vamos pensar numa lesão que a bactéria está fazendo todos os dias. O paciente não está conseguindo escovar bem os dentes, não está fazendo uso do fio dental. Obviamente que aquela bactéria vai crescer, vai se organizar, vai montar amiguinhas, irmãzinhas mais poderosas e vão criar, então, toxinas para o nosso organismo. Essas toxinas vão causar inflamações, infecções e, na sequência, se continuar uma evolução, pode levar a uma doença. Né? Geralmente acabam levando para doença cárie ou doença periodontal, né, que são as mais acometidas em boca. Né? Mas pode também, às vezes junta com fatores de tabaco, álcool. É tudo um conjunto, então, e aí tem a má higiene, e daí então vai somando esses fatores, obviamente as nossas células não vão conseguir, então, se autorresolver, né? Não vão conseguir combater tanta injúria assim. Aí né? que entra daí o tratamento do tumor ou do câncer é parecido com os outros tipos de câncer? Como é que é o tratamento? Depende muito do volume do câncer, né? Nós temos cânceres que realmente eles são muito agressivos e que precisam de cirurgias, precisam de uma destruição para retirá-lo daquele local e com isso acaba retirando tecidos importantes, né? Como dentes, ossos, então... Mas hoje, felizmente, nós temos maneiras de reconstruir tudo isso, né, quando isso acontece. E aí esses cânceres, geralmente, eles têm uma carga genética, né, muito que é acumulativa, né, ou pacientes que tiveram com uma incidência de algum tipo de radiação e aquilo foi acumulando ao longo da vida, ou até mesmo aquilo vem da família. Né, é muito comum isso. O vô teve um câncer semelhante. Aí a gente vê que aquilo no histórico aquele gene, né, talvez tenha algum defeitinho lá. Mas, de forma geral, os cânceres eles têm aqueles fatores que a gente já citou, né, para acabar acontecendo. E esses cânceres, então, a gente geralmente com uma pequena cirurgia retira, né, e a cura, a gente tem que ter uma avaliação de todos os anos de 5 anos. Tá? Isso já é uma coisa bem sedimentada na literatura, que a pessoa que teve um câncerzinho, 5 anos, acompanhar, ver se não teve algum resto, porque a célula é uma coisa microscópica, né? A gente está olhando uma coisa macro. E principalmente a gente identificar qual câncer que é. Quando tu faz aquela lesão, né, tu retira aquela lesão, levar para um estudo de microscópio, que a gente chama de anátomo patológico, e para então entender que célula que estava ali. Né? Às vezes é uma célula
extremamente simples, que não vai acontecer nada e tá tudo certo. Doutora, a gente tem uma característica aí no sul que é o chimarrão, né? E tem muitas pessoas que tomam chimarrão com água bem quente. Eu não sei se de repente isso pode provocar também alguma lesão. São lesões crônicas, né? Assim como o álcool. A língua, né? Nós temos são células bem específicas que elas têm várias camadinhas no nosso tecido. E ela é capaz, então, tu faz uma lesão superficial, ela é capaz muito rápido de se regenerar. Tá? Claro que sim, essa lesão por água muito quente, ela pode levar, sim, essas lesões crônicas e ir até, então, evoluir para um câncer. Mas a gente sabe que hoje a água quente, né, por si só, ela não faria isso sozinha. Geralmente isso aí está ligado então, a outros fatores como a má higiene oral, o uso do álcool e do tabaco. Né, que geralmente quando a gente vê assim, cânceres de base de língua, esses fatores estão juntos. Bom, e o maio então veio para fazer, é um mês da prevenção e é tão importante, né, quando a gente tem alguns meses específicos, porque as pessoas ficam mais alertas e começam a prestar um pouco mais atenção, né, nos detalhes, até por causa do diagnóstico precoce. Claro, sem dúvida nenhuma, tá? Mas o que é importante para o nosso ouvinte querer entender de verdade é se conhecer, sempre olhar, né, lesões que estão lá presentes por muito tempo não é normal, então o nosso organismo tende a resolver as coisas num período de 7 dias, de 20 dias, dependendo, né? Então, se passou disso, bota um pezinho atrás, busque ajuda, né? Um cirurgião dentista hoje está bem disseminado, a gente vê bastante consultório pela cidade. Mas isso é importante porque tu pegando essas lesões lá no início, é barato, é rápido, né? É uma cirurgia super simples. E vai estar cuidando da saúde bucal. Saúde bucal. Tá bem, então, muito obrigada. O dentista Luiz Paulo Lauda participando ao vivo aqui do JD e trazendo então essas importantes informações. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, uma boa noite.